Depois de uma década de colecionismo, eu vivi algumas fases dos quadrinhos. Gosto de pensar que de tempos em tempos, grandes histórias são contadas por meio de várias mega sagas e tains. Por exemplo, na Marvel tivemos a longa fase de Joe Quesada, que começou ali em Vingadores Guerra Secreta, Vingadores A Queda, e termina apenas em Vingadores vs X-Men, ao menos em meu coração. Assim como também tivemos depois a fase das Guerras Secretas, tivemos uma fase específica ali com Crise Infinita e depois Crise Final, que aconteceu na DC, mas ultimamente temos passado por um período que, ao meu ver, tem sido pouco interessante, tanto na Marvel quanto na DC, e ultimamente realmente tem perdurado na Marvel. Porém, algo novo surgiu, uma nova proposta que honestamente reviveu meu ânimo de acompanhar histórias que estão sendo publicadas recentemente. Principalmente considerando que remete ao desenho que marcou a minha infância. Eu pessoalmente sou um cara que coleciona mais encadernados. O comprar mensal não é uma coisa que fez parte da minha cultura enquanto colecionador. Mas pensar nessa referência com Liga da Justiça Sem Limites é realmente algo que me deixa muito empolgado. É realmente um desenho que marcou uma geração inteira que assistia antes de ir para a escola. Com um roteiro muito bom, com grandes discussões, com um desenvolvimento de arco de roteiro muito legal, que não sei se um dia nós conseguiremos ver algo parecido. Com certeza os roteiros do Dwayne McDuffie e com o traço do Bruce Timm não é uma coisa que nós iremos ver tão cedo. E sinto que ver isso numa fase de quadrinhos, vindo agora nesse formato mais acessível pela Panini, realmente é algo que me deixa muito animado e que não me permite deixar de contemplar e de viver de uma forma muito empolgada esse momento que está acontecendo. E meu objetivo com esse vídeo é te convencer a comprar esses quadrinhos na banca e se divertir com histórias muito legais. Para fins cronológicos, a gente tem que entender que dois eventos vão fundar esse momento de novas histórias: Poder Absoluto e Poder Sem Limites. Já aviso que a partir daqui vamos ter alguns spoilers, e meu objetivo principal é inteirar as pessoas que vão ler ou que pretendem comprar na banca ou não querem ir tão atrás de histórias que foram publicadas meses atrás, querem chegar na banca e comprar. A minha ideia é dar um contexto pra você. Você quer pegar o número 1, engatar a quinta e vamos embora. Em Poder Absoluto, vemos Amanda Waller atuar de forma definitiva para acabar com todos os meta-humanos. E com o fim da Liga da Justiça por conta de um arco anterior, a organização de todos os heróis estava extremamente fragilizada, e por conta disso eles foram derrotados por meio da rainha Brainiac e da tecnologia dos robôs Amazo. Esses pontos não são tão cruciais, é uma história divertida. Se você tiver a possibilidade de ir atrás e comprar, você ainda encontra disponível em vários sites por aí, por bancas. Eu acabo recomendando porque foi uma história que eu achei divertida, com o roteiro do Mark Waid e com desenhos do Dan Mora. Mas não é assim muito vital. O que você precisa entender dessa história é que a Amanda Waller, para conseguir derrotar os heróis, ela retirou os poderes deles, e na hora que ela foi derrotada, os poderes foram devolvidos, só que alguns foram trocados, outros foram dados para pessoas normais e eles precisam ir atrás disso, e o multiverso foi fechado. Então agora nós estamos contemplando uma fase da DC em que não vamos ter coisas associadas à viagem do tempo, nem viagem multiversal, e também tem essa questão dos poderes que estão trocados e agora os personagens que têm que ir atrás para resolver isso. Ao mesmo tempo, em sequência, nós temos a saga Poder Sem Limites, que veio nesse especial que você está vendo agora. E aqui nós vamos encontrar a história da formação nova da Liga da Justiça depois dos eventos de Poder Absoluto. Nela nós encontramos a Trindade organizando e agora chamando todos os heróis possíveis e imagináveis, basicamente para formar um exército, assim como era no desenho da Liga da Justiça Sem Limites. Acontece que quando eles começam a formar isso, um evento muito estranho acontece, porque o Darkseid, que é o principal vilão do universo DC, ele começa a perceber o seu papel dentro da existência. Basicamente, o Darkseid, ele é uma existência constante do mal. Quando ele foi criado pelo Jack Kirby, ali no Quarto Mundo, ele acabou fazendo parte de uma extremidade desde início da fundação do mundo. Então ele faz parte realmente de toda a mitologia, do fundamento do DC. Tanto que até se a gente for na fase do Tom King, que tem aquela famosa frase, né, Darkseid é,
Isso remete a uma referência bíblica, porque quando perguntam para o nome de Deus, no caso no livro de Êxodo, né, Moisés pergunta, aí ele fala, eu sou. E quando ele fala, eu sou o que sou, isso acaba sendo utilizado como uma referência por Darkseid, porque Darkseid é. E aí o Darkseid se vê preso nessa toada de um esquema maior das coisas, ele quer sair disso, e para isso ele quer se fundir com outra força muito importante do universo, que é o Spectrum, que no caso é a vingança de Deus. E nesse contexto, o Darkseid acaba conseguindo se fundir com o Spectrum, e nisso que ele se funde com o Spectrum, é criada uma linha temporal alternativa, onde todos os heróis basicamente eles foram achincalhados. Nós temos uma realidade em que basicamente o Superman não conheceu os Kent, ele viveu em Krypton até os 13 anos. Nós temos uma Mulher Maravilha que não foi criada, ainda não chegou no Brasil, por isso que eu não tô mostrando aqui, mas ela não foi criada em Temícera. Nós temos também o Batman, que ele é pobre, assim, não é tão pobre, mas ele não é um bilionário, trilionário perdido por aí. Então nós vemos uma versão muito mais sombria, com problemas muito diferentes da linha principal nessas histórias. Aqui é tudo tratado com mais peso, tanto nas histórias futuras do Batman, a gente vê realmente mais uma coisa voltada pro body terror. E nas histórias do Superman nós temos discussões sociais um pouco mais profundas sobre as questões de trabalho em países de terceiro mundo, como que você lida com essa questão das grandes empresas, e vai tratar sobre esse tipo de tema. Na linha principal nós estamos tendo a Liga da Justiça Sem Limites e o Superman Sem Limites. Também lançou Lanterna Verde, Mulher Maravilha e Flash, Batman, mas esses eu ainda não consegui adquirir, então é por isso que eu vou falar desses aqui. Mas qualquer um desses que você pegar, considerando esse contexto que eu já te dei do que mais ou menos tá acontecendo, dá pra você pegar, ler, engatar a quinta, curtir o quadrinho e vai embora. A grande questão é que Liga da Justiça, essa fase que tá sendo escrita pelo Mark Waid, eu pessoalmente tô achando ela muito divertida, porque você tá trabalhando com diversos personagens e você explora muito da mitologia do universo DC, dando soluções para vários problemas que vão se apresentando na história e deixam você curtir para onde que ela vai te levar. Você vê alguns problemas emocionais, por exemplo, o Caçador de Marte tá chateado porque agora ele não consegue mais Lementes. Você vê outros personagens ainda preocupados com as trocas de poderes. Você vê um personagem que ele foi apresentado em Poder Absoluto, mas ele acaba retornando aqui. Eu não vou falar para não dar um spoiler do que tá acontecendo exatamente, mas a história tá muito divertida. E eu recomendo muito pra você que não anda lendo muito quadrinho ultimamente, que tá procurando alguma outra vibe, eu acho que agora é um bom momento pra engatar de novo e dar uma chance pra chegar na banca e comprar o número 1. E se você não gostar, não foi um quadrinho de R$120 que você jogou fora. Foi um quadrinho de R$15, R$20 e você pode se divertir com essas opções. E caso você não queira comprar todas, você pode comprar só uma. Você compra uma, duas, e aí você fala, pô, legal, um quadrinho aqui do mês. E eu acho que nós conseguimos criar um hábito muito mais saudável e acessível de leitura para o nosso contexto. Bem, eu espero ter conseguido esclarecer minimamente esse nosso momento de publicações. Espero que você tenha gostado e se curtiu, se inscreva no canal e de vez em quando vão rolar uns vídeos aí. Valeu aí, até a próxima e falou!